O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Coluna aberta. Coreia do Sul elege candidato conservador para presidente. Pois é, foi eleito o que a gente classificou aqui, né, como uma analogia, né, o Sérgio Moro sul-coreano, né, o ex-procurador Yoon Suk Yeol, ele que ganhou muito destaque, muita notoriedade pública como sendo um procurador julgando casos de corrupção, incluindo, né, o caso da ex-presidente a Park Geun-hye, o caso das fadas celestiais. Se você, ouvinte mais recente, não sabe do que estamos falando, foi um dos programas mais legais e surreais que fizemos já, né, que foi quando a então presidente, né, da Coreia do Sul, ela foi presa e julgada por corrupção. Ela fazia parte, basicamente, de um culto, né, o programa número 71, de novembro de 2016, para quem tiver curiosidade. Ele ganhou muita notoriedade como essa plataforma anticorrupção, o cara que julgou casos de corrupção, e ele venceu as eleições com 48,58% dos votos, enquanto o Lee Jae-myung, o candidato do Partido Democrático, o partido do presidente Moon Jae-in, né, então ele era o candidato governista, e ele ficou com 47,83% dos votos. Se você, né, percebeu, não são porcentagens muito distantes umas da outra. Na verdade, o que decidiu essas eleições, estamos falando aí na casa de apenas 250 mil votos, tá? Apenas de diferença. O comparecimento eleitoral foi na casa dos 77%, comparecimento eleitoral bastante alto, embora, né, esteja dentro do padrão das últimas eleições sul-coreanas, mas se a gente compara com o resto do mundo, inclusive com o Brasil, porque vamos lembrar, no Brasil o voto é obrigatório, mas muita gente vota nulo, muita gente vota em branco. Então, se a gente pensar nos votos de fato, né, e no comparecimento eleitoral da Coreia do Sul, é um número bastante grande, bastante substancial. Tá? Pensando na pauta, né, nas principais pautas aqui do Xadrez Herbal, a gente obviamente vai retomar um pouco o que a gente comentou sobre as propostas para a política interna do Yoon Suk-yeol, né, mas a grande diferença, o grande efeito disso, que vai ser sentido nos próximos meses, tá, ele vai tomar posse no dia 10 de maio, tá, então temos aí 2 meses até lá, mas vão ser as relações com a Coreia do Norte. A gente já explicou aqui algumas vezes que falar de esquerda e de direita, mais do que temas absolutos, temas constantes, envolve também muitas vezes bandeiras particulares de um país ou de uma região. No caso da Coreia do Sul, uma dessas divisões entre direita e esquerda, né, entre candidatos conservadores e os candidatos do Partido Democrático, que não é um partido comunista, não é um partido socialista, na verdade, é um partido, no máximo, social-democrata. Assim, é um partido, inclusive, que em vários pontos defende bandeiras até de liberais na economia e algumas bandeiras até não muito progressistas nos chamados costumes. Né? É um partido basicamente social-democrata. Mas uma diferença que existe é que o Partido Democrático defende a manutenção de boas relações e de negociações com a Coreia do Norte. Nos últimos anos, isso foi potencializado por uma questão que a gente explicou aqui, que é o Moon Jae-in. Ele é filho de refugiados do Norte e ele fez parte da carreira dele como advogado de grupos de direitos humanos, de pessoas, de imigrantes, desertores, entre aspas, de imigrantes e de refugiados vindos do Norte, defendendo essas pessoas. Enquanto os partidos à direita,
defendem uma postura mais rígida, uma postura voltada para a questão de segurança, ou seja, sem tanta negociação, sem tanto elo, uma postura, como eu disse, mais rígida, e até mesmo uma postura de declaração do que seria, entre aspas, independência da Coreia do Sul, no sentido, não que a Coreia do Sul não seja um país independente, mas no sentido de falar, olha, Coreia do Sul e Coreia do Norte hoje já são países diferentes, nós somos outra sociedade, não queremos mais uma reunificação com a Coreia do Norte, não queremos mais ter que carregar essa bandeira, né? E uma reunificação, o Partido Democrático defende uma reunificação sempre pacífica, é claro, também isso faz parte. Então, e isso é interessante porque é algo que a gente comentou algumas vezes aqui no nosso programa, vários nossos ouvintes gostaram desse nosso trabalho, repercutiram bem isso, porque quando se falava na mídia tradicional sobre Coreia do Norte, né, sobre Kim Jong-un, se focava muito no Donald Trump, né? E claro, a gente fez piada aqui com a Dennis Rodman, né? O Dennis Rodman que momento, né? Pois é, o Dennis Rodman chorando, né, dizendo que são dois amigos dele, com a camisa de um site de venda de maconha legal, né? A gente fez piada com as cartinhas e tal, mas a aproximação, as tentativas de aproximação, melhor dizendo, que ocorreram em relação à Coreia do Norte nos últimos anos, elas tinham como protagonismo a própria Coreia do Sul. Se o governo da Coreia do Sul falasse, olha, não vamos aproximar da Coreia do Norte, não vemos isso com bons olhos, temos que ir pra porrada, podia ser o Trump, podia ser o Biden, podia ser o Obama, podia ser quem for, não seria a mesma coisa, né? É importante a gente lembrar que o Trump ele pisou na Coreia do Norte, né? Tem a famosa cena que ele cruza ali rapidamente a fronteira, mas o Moon Jae-in visitou a Coreia do Norte 2 vezes. Ele foi o primeiro presidente da Coreia do Sul em praticamente 50, 60 anos que visitou a Coreia do Norte mais de uma vez, né? Então, nesse sentido, esse vai ser o principal impacto. O presidente eleito, o Yoon Suk Yeol, a gente comentou aqui, ele já defendeu uma maior presença militar dos Estados Unidos na Coreia do Sul, ele já defendeu relações mais distantes, por assim dizer, com a China, né? Afirmando que a China é o grande financiador, é o grande apoiador da Coreia do Norte, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter um retrocesso sem dúvida, tá? Um retrocesso não, uma mudança, né? Retrocesso depende para mim é um retrocesso, mas para algumas pessoas não necessariamente vai ser, para muitos sul-coreanos não vai ser, então vai ser uma mudança, né? E chama atenção também, né, Felipe, como que esse pleito foi polarizado, né? Lembrando a própria eleição da Park Geun-hye contra o próprio Moon Jae-in, né, em 2012, no qual teve uma diferença de pouco mais de 1 milhão de votos, né? Ela ganhou com 51%. Só que nessa eleição a diferença foi ainda mais apertada, né? Porque foram pouco mais de 200 mil votos de diferença, pensando, né, que são 44 milhões de sul-coreanos aptos a votar. Isso, e você falou de polarização, né? E é uma expressão que aqui no Brasil tá quase banalizada. Quase não, certamente, né? Mas nos programas anteriores a gente falou muito dessa questão da relação com a Coreia, a gente falou um pouco de pautas econômicas, né? Então a gente falou, por exemplo, que o Yoon ele era a favor de abolir o limite de horas semanais de trabalho e de abolir o salário mínimo, né? De colocar ali a ideia de cada um negocia com o seu patrão da maneira que achar melhor. Porém, vários dos nossos ouvintes começaram a mandar links pra gente, também material pra gente, que uma questão social, conservadora, social de costumes, enfim, se tornou muito presente na campanha dele, que era a bandeira do antifeminismo. Inclusive, ele comentou, num dos últimos debates presidenciais na Coreia do Sul, que iria abolir o Ministério da Mulher e da Família, né? Dizendo que as mulheres na Coreia do Sul não sofrem discriminação, que não há nenhuma necessidade disso. Aí, ontem, saíram pesquisas sobre o perfil do eleitorado, né, as pesquisas de boca de urna, afirmando que a maior parte dos homens jovens votaram nele
enquanto a maior parte das mulheres votaram no candidato do Partido Democrático. Então também teve essa questão de, como eu disse, eu não sei como definir direito, se de costumes, né? Ele também trouxe ali a questão da chamada, né, aqui no Brasil, ideologia de gênero, né, afirmando que os homens sul-coreanos estavam aprendendo a serem afeminados, né, e é um comentário especialmente sobre os idols, né, do K-pop, homens que fazem, por exemplo, propaganda de produtos de beleza, esse tipo de coisa. Então, que os homens sul-coreanos... Lembrando que a indústria do cosmético é muito forte na Coreia do Sul, para além das suas fronteiras, né? Acaba sendo até, assim, junto com a música, um soft power também. Isso, então os homens estariam sendo ensinados a serem afeminados, né? A gente falou recentemente, a China, né, também abordou essa questão do K-pop e de homens que teriam feições afeminadas, né, não seriam ideais ali de masculinidade, não é o Conan, né? E assim, eu e você nascemos na segunda metade da década de 1980. Um dos símbolos da cultura pop dessa era é o He-Man. E assim, eu tenho certeza que se tivesse o He-Man hoje em dia, se bem que teve o remake, eu não conheço o remake, né? Mas se tivesse o He-Man de hoje em dia, o He-Man da nossa época, iam falar também que era um ícone gay, porque era um cara, né, bombadão, fortão, usando trajes mínimos. Né? Então assim, você pode colocar a tal da ideologia de gênero, entre aspas, em basicamente qualquer coisa, porque é uma projeção. Então você pode afirmar que qualquer coisa é ou não é ideologia de gênero, né? Então, não sei exatamente o quanto disso pode fazer sentido para os nossos ouvintes ou não, mas foi uma das bandeiras dessa eleição, né? Essa questão do antifeminismo e pela defesa de uma visão do homem masculino, né? E que, querendo ou não, é um debate também presente aqui no Brasil, né? Não podemos desconsiderar isso. Então, os resultados, né, como você mencionou, uma eleição apertada, e o Yoon Suk Yeol eleito agora presidente da Coreia do Sul. Repito, a posse é no dia 10 de maio, teremos aí os últimos 2 meses do governo Moon Jae-in. E lembrando, para algum ouvinte, né, que esteja ouvindo o programa pela primeira vez, tal, o Moon Jae-in não existe reeleição na Coreia do Sul, tá? Então por isso que o Moon Jae-in sequer era candidato, tá? Então, apenas reafirmando, relembrando isso. Da Coreia do Sul, nós vamos para a Coreia do Norte, tá? Com 2 notícias. A primeira delas é que a Coreia do Norte realizou o seu 9º teste de míssil esse ano, tá? No último dia 5 de março. E assim, querendo ou não, já virou praxe, né? Já virou costume. Então, houve o teste do míssil em direção ao Mar do Japão, o míssil caiu na água, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, né, condenaram o lançamento, mas mais importante que isso foi que a Coreia do Norte, no último dia 6, lançou um satélite, tá? E por que isso é mais importante? Porque, segundo o governo da Coreia do Norte, esse lançamento de satélite faz parte do seu programa Constelação, que eu vou tentar, tá? Peço desculpas pela pronúncia, porque não vai ser exata, né? O programa Kwangmyong-gisong. Tá? Tá aceitável. Dá pra passar. Tá fazendo um Duolingo em coreano? Talvez eu tenha dito, não sei, o meu é sem gelo, né? Mas o que eu quis dizer foi constelação. Que tem 2 acentos, aquele circunflexo ao contrário, então também desconheço, né, essa sonoridade. E é o programa, basicamente, de satélites militares da Coreia do Norte. Então, basicamente, o que a Coreia do Norte disse foi que, olha, lançamos um satélite espião, tá? Lançamos um satélite que vai conseguir, né, coletar dados e tirar fotos aí para a inteligência da Coreia do Norte. Repito, esse é o comunicado segundo as próprias autoridades da Coreia do Norte, tá? Da Coreia do Norte, nós vamos para a China. E antes da gente falar das Paralimpíadas de Inverno, 2 notícias. Uma delas foi que o premier, né, o Lee Keqiang,
ele, numa sessão do Congresso Popular Chinês, ele afirmou que o governo iria revisar o objetivo do crescimento econômico chinês para esse ano, tá? Afirmando que a incerteza devido ao coronavírus e devido à guerra na Ucrânia tornam a situação mais dúbia, né? Com perdão da redundância, mais incerta. Então, o objetivo é um crescimento de 5,5% em 2022. É o menor objetivo declarado desde 1991. Porém, repito, ele comentou que talvez seja necessário, mais para frente, revisar esse objetivo, tá? E lembrando que um crescimento de 5,5% aqui no Brasil seria motivo de fogos, ia ter São João fora de época, né? Então, isso ainda assim é um crescimento razoável, e também nesse congresso é esperado o anúncio de uma expansão, de um aumento do orçamento militar chinês, tá? Fala-se num aumento de 7,1% para 1,5 trilhão de yuans, o que daria mais ou menos 230 bilhões de dólares, ainda bastante atrás do orçamento militar dos Estados Unidos, que é o maior do mundo de muito longe. A outra notícia é que, quando a gente repercutiu aqui a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, né, nós comentamos, né, que o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ele pediu para que uma missão com credibilidade, né, uma missão crível de observadores, pudesse ser enviada para Xinjiang, né, a região dos uigures. A gente comentou, fez um breve resumo ali na época dessa questão. E agora foi anunciado que, em maio, a Michelle Bachelet, que é a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, vai visitar a China, incluindo Xinjiang, tá? A nota fala que é um prazer anunciar que chegamos em um acordo de observação com o governo chinês para uma visita, tá? E que Pequim iniciou preparações concretas, substanciais, para uma visita de supervisão que será realizada em maio. A publicação do relatório seguinte, né, do relatório produzido nessa visita, será essencial e sem atraso para mandar uma mensagem para vítimas e perpetradores, tanto vítimas quanto perpetradores, que nenhum Estado, não importa quanto mais poderoso, estará acima da lei internacional ou do escrutínio independente do nosso escritório. Então, temos esse anúncio dessa visita em maio. Esperamos que tudo corra bem, esperamos que seja uma visita, como o Antônio Guterres falou, uma visita com liberdade e com autoridade, né, para produzir o seu relatório. E aí, chegamos então nas Paralimpíadas de Inverno, que vão se encerrar no próximo sábado, na verdade, né, de sexta para sábado, no horário brasileiro. E, né, a gente comentou no programa passado que Israel e Porto Rico fariam a sua estreia nas Paralimpíadas de Inverno. E na tabela de medalhas a gente tem um fenômeno muito curioso, que é o seguinte, não sei se por uma grande coincidência, não sei se por uma sequência de zebras, não sei dizer se por uma tradição no esporte, porque assim, na última Paralimpíada de 2018, que foi na Coreia do Sul, a Ucrânia ela levou 22 medalhas para casa, tá? 7 de ouro, 7 de prata e 8 de bronze. Nessa Paralimpíada, a Ucrânia já está com 20 medalhas, sendo 6 de ouro, 9 de prata e 5 de bronze. No número de ouros, a Ucrânia está em terceiro, né, no ranking extraoficial, que a gente sempre lembra que é extraoficial. Se a gente pensar no número total de medalhas, ela está em segundo, tá? Então, ambos os rankings são liderados pela China, né, mas o número de ouros, a China tem 11, o Canadá tem 7 e a Ucrânia tem 6. Então, repito, não sei se é uma grande coincidência devido
né? Eu falo coincidência, obviamente, por conta da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas acabou gerando várias manchetes nesse sentido, porque em algum momento ali a Ucrânia esteve brigando ali pelo primeiro lugar do ranking, e a Ucrânia ela fez a rapa em 3 provas, ganhando as 3 medalhas. 3 provas de biatlo, tá? Biatlo de inverno. Então, bastante interessante, repito, não sei se é uma coincidência, se é uma série de zebras. A Ucrânia tem, né, vendo o placar, né, o ranking da última Paralimpíada de Inverno, né, a Ucrânia teve um bom desempenho, mas acabou sendo a grande atração das manchetes e do noticiário nesse momento, né, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia. No caso das Paralimpíadas, você tem que falar Comitê Olímpico Russo. Da invasão da Ucrânia pelo Comitê Paralímpico Russo. Lembrando que Rússia e Belarus foram completamente banidas. Né? Não participaram, não puderam nem participar sob bandeira neutra, né? Sob o risco de boicote dos outros países. Tá? Então ainda tem isso. Em relação aos brasileiros, né, todos os brasileiros já encerraram a sua participação. O Christian Ribeira, por exemplo, ele ficou em 9º lugar no esqui cross-country sentado. A Aline Rocha ficou em 10º lugar na mesma modalidade. Né, então, enfim, parabéns para todos os atletas brasileiros. E falando, né, na política internacional, nós temos 2 outras notícias em relação à Paralimpíada, que é uma, que os atletas paralímpicos da Rússia e de Belarus vão realizar um torneio em Sochi, né, que sediou a Olimpíada e a Paralimpíada de Inverno em 2014. Sochi fica ali na costa do Mar Negro. E que uma atleta ucraniana, Anastasia Laletina, ela da prova de meia distância do biatlo da categoria sentada, ela abandonou a competição, ela desistiu, né? Abandonou não por uma vontade própria, depois da notícia de que o pai dela, que é um militar, foi capturado pelo exército russo. E ela disse que não teria condições, conseguiria se concentrar para disputar a prova, e acabou saindo da Olimpíada, infelizmente. Da China, meu caro Matias, nós vamos agora para as Filipinas, onde o presidente Rodrigo Duterte, lembrando que teremos eleição esse ano nas Filipinas, e que também lá não tem reeleição, e o Rodrigo Duterte até especulava-se que ele poderia ser candidato ao Senado, né, para manter ali o foro privilegiado, inclusive, e ele, pelo menos, ele fala isso, né? Ele fala, não, eu posso virar senador tal para não ser processado pela minha política antidrogas pelos meus inimigos. Ele promulgou uma lei que foi aprovada no parlamento que aumenta, né, amplia a idade de consenso para relações sexuais no país de 12 para 16 anos. Tá? As Filipinas tinham uma das menores idades de consenso no mundo, tá, para relações, e agora foi aumentada para 16 anos. Tá? E tanto independente do sexo da pessoa. Tá? Tanto válido tanto para meninas quanto para meninos, tanto adolescentes, enfim. Né? Então, essa notícia das Filipinas. Mais ao sul, vamos para o Timor-Leste, porque na outra semana, né, para o próximo programa, no dia 19, teremos eleição para presidente do Timor-Leste. Tá? O atual presidente, Francisco Guterres, é candidato. Lembrando que o Timor-Leste é um país semipresidencialista, tá? Então você tem ali uma divisão de poderes entre o presidente e o primeiro-ministro. O presidente, ele é o chefe de Estado, o primeiro-ministro, ele é o chefe de governo. Qual a grande questão é que é um modelo muito parecido com o português, né? Talvez até, não sei se uma herança colonial. Alguma coisa assim, ou pode ser só uma coincidência, em que o primeiro-ministro cuida do governo, porém o presidente ele tem
uma parcela considerável de poder, de autoridade, de influência. Tá? Não é uma figura decorativa. Não manda uma carta dizendo que é uma figura decorativa. E o principal candidato contra o Francisco Guterres, que é o candidato da Fretilin, né, a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, que é originário na guerrilha, né, que lutou contra Portugal, depois contra a ocupação indonésia. E o candidato, né, o principal candidato contra ele, será o José Ramos Horta, que é o Nova da Paz, que foi um dos líderes da independência do Timor-Leste, inclusive era integrante da Fretilin, né? Porém, ele formou, né, o Congresso Nacional de Reconstrução do Timor, né? Ele foi um dos fundadores, junto com o Xanana Gusmão, afirmando que seria um partido agora para o Timor-Leste independente, né, para construção de um Estado nacional. Então, muito provavelmente, a disputa ficará entre o José Ramos Horta e o atual presidente Francisco Guterres. Mas existem vários outros candidatos. No total, são 15 candidatos. Tá? E teremos uma missão observadora da União Europeia para a realização das eleições. Lembrando que durante muito tempo, as eleições do Timor-Leste, hoje eu já não sei dizer, mas elas eram realizadas com apoio logístico da ONU, incluindo muitos brasileiros, devido ao idioma português. E fica aqui a recomendação da 27ª edição do Repertório, com o Paulo Siqueira, no qual ele fala, né, da colaboração dele para o processo eleitoral timorense. Do Timor, nós vamos mais ao sul, na Austrália, onde o premier Scott Morrison declarou emergência nacional devido a cheias na região norte de Nova Gales do Sul. E a declaração de emergência nacional permite, então, ao governo enviar militares australianos para colaborar nos esforços em relação às cheias, especialmente na cidade de Lismore. Tá? Ela teria sido a mais afetada e também permite liberar fundos federais para essa cidade, incluindo um pagamento, um auxílio provisório de $2.000 para adultos e $800, dólares australianos no caso, né, para crianças, né, para cada criança que tenham tido que sair de suas regiões. Também foi anunciado um pacotão de $25 milhões para cobrir alimento, fundos de emergência e fundos e serviços de emergência. E vários outros milhões de dólares australianos, incluindo aí, olha só, né, para comparar aqui com as cheias que nós tivemos no Brasil, tanto na região norte, quanto na Bahia, quanto em Petrópolis. Né? Dinheiro, inclusive, para questões de saúde mental, para prover serviços de saúde mental para as pessoas afetadas pelas cheias e que tiveram que sair das suas casas. Tá? Então, essa medida na Austrália. Da Austrália, nós vamos para a Nova Zelândia, com duas notícias que tem esses vários joguinhos nas internets, o Wordle, o Letreco, e tanto aliás, o dessa sexta-feira tá impossível. Viu? Qual? O do Wordle. O de mapa? Eu ainda não entrei. Nossa. Então, e eu e você jogamos, e vários nossos ouvintes jogam, e esses dias eu acertei de primeira o que era Nauru. E teve gente me acusando de trapaça. É porque quando a gente estuda para fazer o programa, a gente olha para o mapa. Então agora eu vou falar de dois locais que vocês vão olhar no mapa e se cair no joguinho, vocês vão acertar e vão lembrar da gente. A gente não inventa esses lugares, tá? Mas que são dois lugares que registraram seus primeiros casos de Covid depois de quase 2 anos. Tá? Agora existem apenas 8 territórios no mundo livres de Covid. Quais foram os dois que registraram? Niue e as Ilhas Chatham. Ambos são territórios livremente associados à Nova Zelândia. O que isso quer dizer? Que são ilhas que têm autogoverno, têm uma população local, porém, para temas externos, para uma governança federal, para a defesa, todo esse tipo de coisa, são representados pela Nova Zelândia. Então são como se fossem territórios autônomos da Nova Zelândia. 2 ilhas que são territórios autônomos da Nova Zelândia. A gente sempre fala de Oceania aqui no programa e
as Ilhas Chatham, nos últimos anos, começou a ter um movimento pela independência. Por quê? Porque descobriram alguns minerais nas Ilhas Chatham, né? Reservas intocadas ali de minerais. Então, se vocês olharem um dia um mapinha ali da ilha de Niue, Niue, ou das Ilhas Chatham, vocês vão lembrar da gente. Os 8 territórios que, pela autodeclaração, não registraram casos de Covid. Tuvalu, Tokelau, Santa Helena, onde Napoleão ficou preso, né? As Ilhas Pitcairn, Nauru, Estados Federados da Micronésia, Turcomenistão e Coreia do Norte. Né? No caso do Turcomenistão e da Coreia do Norte, existe todo, especialmente no caso do Turcomenistão, porque o Turcomenistão você teve casos, né? Só que eles disseram que era gripe, gripe comum. E houve censura. E houve censura, né? E tem censura. Então tá aí 2 ilhas registrando seus primeiros casos de Covid. Tá? Inclusive, se vocês olharem as fotos da ilha Niue, vocês vão ficar com vontade de visitar. Aí vocês vão digitar assim, como chegar nas Ilhas Niue? Aí a vontade vai passar. E novamente, tirando, né, Coreia do Norte e Turcomenistão, todos os demais são territórios insulares. Isso. Ou no meio do Atlântico, ou no Caribe, ou no meio do Pacífico. Santa Helena é outro lugar, né? Uma vez, anos atrás, eu pensei assim, visitar Santa Helena, né? Onde Napoleão foi preso. Cara, só pra chegar lá... Leva quase uma semana. Aí você desiste, entendeu? Tinha que ter um busão, sabe? Assim, você vai lá, pega o ônibus Tietê, Santa Helena. Enfim, mas é uma ilha. Aí a gente dá a volta pelo Pacífico, chegamos no Chile, né? Começamos agora do sul do continente americano, onde o vice-presidente Hamilton Mourão chegou ontem, né? Anteontem, já dia 9, né? Para representar o Brasil na posse do presidente eleito, Gabriel Boric, e no dia 10, nessa quinta-feira, se encontrou, né, com o presidente para discutir as relações entre os dois países, os laços econômicos e comerciais entre Brasil e Chile, e também para parabenizar, né, o Gabriel Boric pela sua eleição. A posse dele será amanhã/hoje, né, dia 11 de março, sexta-feira. Além do Mourão representando o governo brasileiro, nós teremos outros 3 convidados brasileiros. Tá? A ex-presidente Dilma Rousseff, a Aniele Franco, né, que é educadora, jornalista, irmã da vereadora do Rio de Janeiro assassinada Marielle Franco, e também o Juliano Medeiros, do presidente nacional do PSOL, tá? Também foi convidado para a posse. Mas vejam, o Mourão ele vai como representante do governo brasileiro. A Dilma, o Juliano Medeiros e a Aniele Franco vão como convidados do Boric, tá? Como pessoas físicas convidadas do Boric. Assim como, por exemplo, Jeremy Corbyn, né? O ex-líder do Partido Trabalhista britânico, também estará presente. E a gente já falou aqui várias vezes, você falou agora há pouco, né? Quando a gente falou de Coreia do Sul, você falou de como os produtos cosméticos da Coreia do Sul são uma questão de soft power, né? A gente falou do K-pop como soft power, cultura pop como soft power. E falando em soft power, o ministro de Relações Exteriores do Japão, o Kiyoshi Odawara, foi para a posse, né, representar o governo japonês, e levou, né, como presentes do governo para o Gabriel Boric, uma Pokébola e um Squirtle de pelúcia. Tá? Você, Matias, eu sei que você não sabe o que é um Squirtle. Não. Tá? Mas é um Pokémon. Tem 4, né? Tem os Pokémons mais famosos, que inclusive são os que você escolhia, né? A pessoa podia escolher no início do jogo. Pro Nintendo 64. Ou dos portáteis, né? Jogo de Game Boy, Game Boy DS e tal, que tinha o Charmander, o Bulbasauro e o Squirtle de água. Então, ele ganhou um Squirtle de pelúcia e uma Pokébola de presente do ministro de Relações Exteriores, porque o Gabriel Boric é um nerdão, a gente já comentou isso aqui também. E só alguns dias mais velho do que eu e você, né, Felipe? Então, ele pois é. Da nossa geração. A gente só não é presidente porque a gente não se esforçou o suficiente.
Mas... E várias pessoas nos marcaram aqui, inclusive o nosso querido Juan Funes, né, nosso ouvinte uruguaio que hoje reside em terras germânicas. Um abraço pro Juan. Então, e o vídeo é bem legal porque o Gabriel Boric parece realmente, né? Parece um meninão ali recebendo o presente, a Pokébola e o Squirtle. Então, isso, né? E assim, quando o Abe Shinzo, né, esteve na cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016, né? Todo mundo lembra, ele sai de um cano do Mario com o boné do Mario, né? Porque são símbolos da cultura japonesa. Da cultura pop japonesa, melhor dizendo, que as pessoas associam, e não apenas associam, mas consomem e querem visitar o Japão por conta disso, querem aprender japonês por conta disso. Então, soft power não é uma coisa amorfa, né? O grande, né, o autor do termo soft power, o Joseph Nye, soft power não é uma coisa amorfa, não é uma coisa inútil. Inclusive, ouso dizer que a reação à invasão russa da Ucrânia, ela também tem um componente, especialmente em países como os Estados Unidos, porque assim, na Polônia você tem elos históricos, você tem uma questão ali de rivalidade, um sentimento em relação aos russos muito mais profundo, muito mais conhecido. Mas em países como, por exemplo, os Estados Unidos, até mesmo no Brasil, também colabora tanto a falta de soft power russo, né? Pouca gente conhece produtos culturais russos. Né? Eu estava lendo a respeito do balé, né? Como que algumas décadas atrás o balé servia, né, como o soft power russo, né? E ao mesmo tempo também muitas vezes, né, o estereótipo do vilão russo do filme de James Bond, ou seja, um soft power contra a Rússia. Né? Então é claro que não é só isso, é claro que não se resume a isso. Enfim, a gente vai ter o bloco sobre a guerra na Ucrânia, é claro, mas isso colabora, isso faz parte. Então as pessoas querem aprender coreano, as pessoas querem aprender o idioma japonês, querem visitar esses países, consomem os produtos desses países. Não é apenas, que legal, que bonitinho. Né? Você cria toda uma rede de ligações e de elos e de proveito econômico. Enfim, cruzando a fronteira do Chile com o Peru, o Congresso do Peru votou na última quarta-feira, dia 9, para o quarto gabinete ministerial do Pedro Castilho. Não deu um ano, Felipe. Pois é. E por 64 votos a favor, 58 contra e 2 abstenções. Só que, mais preocupante que isso, é que o Congresso peruano também anunciou que vai novamente votar uma moção de vacância contra o Pedro Castilho. Né? A gente falou, inclusive, né, daquela acusação contra o Castilho de traição à pátria, né, devido à questão da discussão de uma saída do mar para Bolívia. Por que eu digo que é interessante, que é importante, que é grave ficar de olho nisso? Porque o Peru Libre, né, o partido do Castilho, é o maior partido do Congresso peruano, mas não tem a maioria. Então, podem ficar forçando essas votações até a hora de retirar o Castilho com com uma acusação qualquer, protocolar, né, e que na prática significa a remoção do líder do executivo eleito pelo voto popular. Então, assim, a gente brinca, a gente dá risada e tal, mas é também uma situação complicada do ponto de vista político e grave do ponto de vista de legitimidade. Lembrando que a crise peruana antecede o Castilho. Nossos ouvintes sabem muito bem que os últimos ex-presidentes peruanos, todos foram presos ou estão presos. A Keiko Fujimori, derrotada na última eleição, também chegou a ser presa e não é nenhuma flor que se cheire. A crise peruana dos protestos, né, de um governo deposto em questão de dias, caso o governo Vizcarra. Né? Então não é uma coisa tão simples assim. Novamente, a gente faz a brincadeira, mas é importante para o nosso ouvinte ter em mente que não é só a brincadeira, não é só a piada. Então é importante ficar de olho nisso. Do Peru, nós vamos para a Colômbia, com 2 notícias. A primeira delas é que agora, no dia 13, nós teremos as eleições
parlamentares na Colômbia, tá? Essas eleições parlamentares na Colômbia, elas serão interessantes porque elas serão as primeiras eleições do novo modelo do parlamento colombiano, tá? Porque é o seguinte, a Câmara de Representantes, tá? Ela será formada por 188 deputados, a Câmara Baixa. Desses 188, 2 são eleitos entre os afro-colombianos, 1 dentre os indígenas, 1 dentre a comunidade raizal e 1 pelos colombianos que residem no exterior. Dos outros assentos restantes, eles serão distribuídos em 33 distritos eleitorais, porém nós teremos 5 ainda para os comunes, né, o partido que era as Farc, e 16 assentos para representantes de vítimas do conflito colombiano, que durou 50 anos, como parte do acordo de paz. E, pela primeira vez, nós teremos uma coisa que o Matias já tinha trazido aqui, mas só lembrando para os nossos ouvintes, o Matias explicou isso alguns programas atrás, uma última vaga da Câmara Baixa será da pessoa que era candidata a vice-presidente na chapa que fica em segundo da eleição presidencial. Então, é como se, trazendo para o Brasil nas eleições de 2018, a Manuela Dávila, que era candidata a vice na chapa que ficou em segundo lugar, ela fosse automaticamente eleita para deputada federal. Ela voltasse para o cargo dela, no caso. Isso. E por que fizeram isso na Colômbia? Como parte de um acordo entre, especialmente, políticos dos partidos mais tradicionais, mais centrais, porque é aquela coisa, olha, eu posso arriscar ser eleito presidente e se eu for eleito, beleza. Se eu não for eleito, eu fico sem mandato, eu fico sem nada. Então é uma maneira de você falar, não, ninguém vai ficar sem nada. Se ficar em segundo lugar, ainda tem assento. E aí, no Senado, nós teremos 100 senadores a partir de um único distrito eleitoral, tá? Então não é que nem no Brasil, que vão ser, né, que nós temos toda a divisão pelos estados. Além desses 100 senadores, nós teremos 2 eleitos pela comunidade indígena, 5 vindos do Comunes, né, que era as Farc, repito, e também um assento para o candidato para a pessoa que for candidata a presidente e ficar em segundo lugar nas eleições presidenciais. Tá? Então, assim, é uma salada. Tá? E tudo indica que, como resultado, entre aspas, dessa salada, nós teremos, e também pelo cenário político colombiano, né, se você olhar a formação do Congresso colombiano hoje, nós vamos ter as 2 câmaras bastante pulverizadas. E mais importante, como os nossos ouvintes também devem se lembrar, além da eleição para o Congresso, agora no dia 13 de março, nós também teremos as eleições presidenciais na Colômbia em maio. Então, essas eleições também vão influenciar o clima para as eleições presidenciais. Servem de termômetro. O Ivan Duque não é candidato, porque não tem reeleição na Colômbia. E falando em Ivan Duque, ele estará hoje, sexta-feira, dia 11, na Casa Branca, se encontrando com Joe Biden para celebrar os 200 anos de relações entre os 2 países. E, segundo o tweet da conta oficial do Joe Biden, que não foi o Joe Biden que tweetou, né, também discutir uma vasta gama de questões, desde a Covid-19 até imigração. Inclusive, hoje, o governo dos Estados Unidos renovou a Colômbia como um Major Non-NATO Ally dos Estados Unidos. Tá? A Colômbia é o principal parceiro de defesa e segurança dos Estados Unidos na América Latina e confirmou como um Major Non-NATO US Ally. Tá? Isso significa o quê? Quando o Brasil, né, o governo Trump colocou o Brasil nesse status em 2019. Quando teve isso com o Brasil, e eu repito aqui, isso significa facilidade para exportação de armas pelos Estados Unidos. Esses países podem comprar armas dos Estados Unidos em condições melhores e comprar armas mais capazes. Os Estados Unidos vendem os seus principais armamentos apenas para os seus principais aliados. No caso colombiano, é interessante ficar de olho no que isso significa em relação à Venezuela. É importante lembrar isso também. Da Colômbia, nós vamos para a Guatemala,
com duas notícias. A primeira delas é uma matéria, tá? Que faz parte de uma série de reportagens chamada Mining Secrets, que é uma investigação colaborativa coordenada por um consórcio chamado Forbidden Stories, formado por 65 jornalistas de 15 países, a partir de documentos que foram vazados do grupo Solway, que é um grupo de empresas de mineração que é dono da mina Félix, em Guatemala. E fica a sugestão de leitura, tá, dessa matéria, foi publicada em português pela Folha de São Paulo, mostrando que essa empresa subornava e pressionava lideranças políticas locais e líderes comunitários locais para viabilizar a sua mina de níquel na Guatemala, tá? Então, obviamente, a gente não tem como repercutir toda a reportagem aqui, ela é relativamente extensa, mas fica a sugestão de leitura. A outra notícia é que o Congresso guatemalteco, ele aumentou as penas de prisão para mulheres que realizarem aborto de gestação, para profissionais médicos, profissionais de saúde, né, que participarem de abortos de gestação, e também proibiu, tá, baniu, declarou como fora dos parâmetros constitucionais do país, como parte da lei de proteção à vida e à família, o banimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? O detalhe aqui, tudo isso foi passado no dia 8 de março, também conhecido como Dia Internacional da Mulher. Então, né, tá aí o parlamento da Guatemala, né, mandando ver. Passando a boiada. Pois é. Lembrando que o atual presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que foi possado no início de 2020, né, a gente falou um pouco das eleições guatemaltecas na época, que ele sucedeu o Jimmy Morales. Aquele palhaço. O palhaço, nesse caso, literal. Não é o Matias não está ofendendo o ex-presidente da Guatemala. Que nem falar que o Zelensky é um comédia. E o Alejandro Giammattei, ele foi eleito talvez uma das plataformas mais religiosas, né, da região. E quando se fala de América Latina, isso significa bastante coisa. Né? Da Guatemala, nós vamos para o México, né, para repercutir um episódio que teve muita difusão nas redes sociais, vários ouvintes nossos marcaram a gente, inclusive, né, que foram os episódios de violência no jogo entre o Querétaro e o Atlas, pelo Campeonato Mexicano, a Liga MX, no último dia 5 de março, que deixou pelo menos 26 pessoas feridas. Existe a denúncia, inclusive, de que algumas dessas pessoas, na verdade, morreram, porém, as autoridades estariam protelando, né, a declaração do óbito, porque teria até uma questão burocrática de declarar o óbito no estádio, isso resultaria em punições e tudo mais. O Querétaro, que é o clube onde jogou o Ronaldinho Gaúcho, inclusive, né, quando ele passou pelo México, a diretoria do clube será suspensa por 5 anos, ele vai ter que jogar 1 ano sem público, ele terá que ser vendido até 2023, enquanto a torcida do Atlas será suspensa por 6 meses também. E não terá mais público visitante ao longo de 2022 pela Liga MX. E, né, como a gente comentou, teve uma repercussão bastante grande das imagens, das cenas, imagens fortes, inclusive, acabou repercutindo bastante. E o nosso queridíssimo Biratã Leal comentou também bastante o assunto lá no Twitter dele, até porque o Biratã Leal, tanto por razões profissionais, quanto por razões de gosto pessoal, ele acompanha o Campeonato Mexicano. Sim. O futebol mexicano, o esporte mexicano, inclusive o beisebol, existem para o Biratã Leal no ano inteiro, não apenas em uma outra ocasião, como é o caso de vários outros profissionais da imprensa esportiva e o caso aí até compreensível da maioria das pessoas que acompanham esporte. Eu, por exemplo, só vejo notícias do campeonato de times mexicanos quando eventualmente o Palmeiras enfrenta algum deles, alguma coisa assim. O que não ocorre desde 2016, já que os clubes mexicanos deixaram de ser
convidados para as competições sul-americanas, né? E, enfim, e para quem quiser se aprofundar mais sobre esse episódio, eu participei de uma live no canal do Na Bancada, a convite do Irlan Simões, junto ao Nicolas Cabreira, que é um pesquisador argentino que entende bastante também do universo das torcidas por todo o nosso subcontinente, e o Gustavo Mel, que reside em Buenos Aires atualmente, mas também já morou no México, então contribuiu também com algumas impressões. Então tá lá no canal do Na Bancada, Horror em La Corregidora, que é o nome do estádio do Querétaro. E aí, finalmente, vamos para os Estados Unidos. A primeira notícia foi que no último final de semana começou a se organizar o People's Convoy, né, o comboio do povo, o comboio popular, um comboio de caminhoneiros para protestar em Washington contra as regras sanitárias da pandemia, né, ou seja, imitando ali os Canucks, né, imitando os canadenses, e vários deles com bandeiras e coisas do Donald Trump, porém, eles aparentemente não conseguiram entrar em Washington, propriamente dito, e o grupo montou um acampamento em Hagerstown, que fica em Maryland, a 120 quilômetros de Washington, capital. Lembrando que Washington DC, a região onde ficou Washington DC, originalmente era parte de Maryland, né? Então, vejamos como se teremos maiores protestos, como serão esses protestos nos Estados Unidos. E a Terra plana, né, ela não gira, ela capota, já que Estados Unidos e Venezuela, essa semana, anunciaram diversos avanços na relação bilateral. E aí vale o nosso mantra, né? Nosso não, é o mantra dos principais pesquisadores e formuladores de RI na história, né, que é: países não têm amigos, não é bonzinho, não é malvadão, países têm interesses. Então, o governo Joe Biden anunciou que vai suspender a compra de todo o petróleo russo, todo o petróleo originado na Rússia, e isso precisa ser substituído, pelo menos no curto prazo. O Joe Biden já falou que no longo prazo isso é uma oportunidade para os Estados Unidos se tornar uma economia mais verde, para investir em novas tecnologias e tudo mais. Mas no curto prazo não dá. Então tiveram que ligar aí para o Maduro, na Venezuela. Falou, né, Maduro, quanto tempo, né? O Guaidó ficou num canto, né? Está se sentindo desamparado. Mas ligou para o Maduro para conversarem sobre a retomada, né, de relações, compra de petróleo venezuelano pelos Estados Unidos, e também o Maduro disse que teve uma reunião respeitosa e cordial com a delegação dos Estados Unidos. Foi um encontro muito diplomático, tá, para uma agenda que garanta paz e segurança à região, e como consequência dessa reunião, como consequência não, né? Mas depois dessa reunião, na ordem factual. Então teve a reunião, tá? Teve uma ligação, aí teve a reunião, e depois o governo da Venezuela fez 2 anúncios. O primeiro é que o governo da Venezuela disse que retomará a mesa de diálogo nacional com a oposição. Lembrando que a mesa de diálogo nacional estava ocorrendo no México, né, mediada pelo México, e o governo o governo Maduro saiu da mesa de diálogo nacional em outubro do ano passado, em protesto pela extradição do Alex Saab, que foi preso em Cabo Verde 2 anos atrás, com documentos diplomáticos, e aí por isso o assunto foi parar na Suprema Corte de Cabo Verde, se ele poderia ser preso e extraditado ou não. Em outubro de 21, teve a confirmação da extradição para os Estados Unidos, e aí o governo Maduro, em protesto, saiu da mesa de diálogo nacional. Então, afirmando que um diplomata venezuelano foi sequestrado. Né? E aí a gente até comentou no programa passado, retrasado, né, que publicaram documentos que o Alex Saab chegou a ser um informante do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, anos atrás, enfim.
E aí, o governo Maduro disse que vai retomar o diálogo com a oposição. E também, repito, como uma sequência cronológica, tá? A Venezuela também libertou 2 cidadãos dos Estados Unidos que estavam presos no país. O Gustavo Cárdenas, um executivo da Citgo, a empresa de refino de petróleo dos Estados Unidos que foi comprada pela PDVSA, e o Jorge Fernandes, ele que foi detido ali como parte daqueles grupos, né, que queriam formar uma guerrilha, né, originar uma operação ali com os mercenários, aquela operação desastrada com os mercenários dos Estados Unidos, que a gente comentou aqui na época, né? Então, e aí o que acontece? O governo dos Estados Unidos disse que a libertação dos 2 cidadãos dos Estados Unidos não foram negociadas entre Estados Unidos e Venezuela e não são uma moeda de troca em um possível alívio das sanções contra o petróleo venezuelano. Tá? Então, assim, o governo dos Estados Unidos nega que tenha sido parte da negociação. Porém, a ordem cronológica foi essa. E por quê? Qual é a importância disso? Porque, como a gente mencionou, os Estados Unidos agora precisaria voltar a ter acesso ao mercado de petróleo da Venezuela. E eu digo voltar a ter acesso porque, historicamente, o principal destino do petróleo venezuelano é o mercado dos Estados Unidos. Porém, a indústria do petróleo da Venezuela, ela hoje não consegue atender essa demanda. Por quê? Por uma série de motivos. E um desses motivos é justamente ligado às sanções dos Estados Unidos. Porque, como a gente já explicou aqui algumas vezes, a Venezuela ela tem 2 grandes campos de petróleo. Tá? Um a leste, perto da fronteira com a Guiana, que são os campos mais novos, de um petróleo de maior qualidade, porém de difícil extração. E os campos tradicionais, mais antigos, têm quase 100 anos de operação, que são os campos a oeste, ali na região do lago, que é um petróleo de fácil extração, um petróleo que praticamente brota do chão, porém um petróleo de qualidade inferior. Então, como as sanções influenciam isso? A gente explicou isso 2, 3 anos atrás, sei lá, não lembro mais porque pandemia, né? A gente perde a noção do tempo. O petróleo de má qualidade, ele precisa de um refino melhor. E para você fazer esse refino melhor, você precisa de insumos para refinar, você precisa de aditivos. A gente já teve ouvintes nossos que trabalham com isso, que são engenheiros que já explicaram essa situação. E o petróleo de melhor qualidade, mais difícil acesso, você precisa de maquinário melhor. E em ambos os casos, a Venezuela também é afetada pela fuga de cérebros. Né? Vários dos principais profissionais do ramo petrolífero venezuelano saíram do país nos últimos anos. Também consequência das sanções e também consequência das políticas do governo Maduro e do aumento da repressão pelo governo Maduro. Não vamos esquecer disso. E aí vai ter ouvinte nosso que vai ficar bravo com a gente, mas tudo bem. A gente sempre falou disso e o Matias já explicou aqui várias vezes também. A gente já falou da oposição venezuelana, já falamos de Leopoldo Lopes, já falamos de Capriles. Então, se você é um ouvinte mais recente, vira e fala: vocês estão dizendo que Maduro reprimiu, mas vocês não falam nada do Leopoldo Lopes. Desculpa, o Matias já explicou aqui tudo que tem que saber sobre o Leopoldo Lopes várias vezes, desde o início do programa. Então, não tem como a Venezuela simplesmente vai falar: beleza, Biden, a gente vai mandar aí os barris de petróleo que você precisa do dia para a noite. Não, porque em parte o setor petrolífero venezuelano está combalido justamente pelas sanções impostas pelos Estados Unidos. Tanto que, por um tempo, para quem a Venezuela foi buscar parcerias, foi buscar ajuda, né? Na Rússia, na China. A China chegou uma vez a devolver uma carga de petróleo, dizendo que não tinha qualidade garantida. Aí foi buscar assessoria técnica com o Irã. Vamos lembrar disso. Hoje, Venezuela e Irã têm uma parceria econômica muito forte, porque ambos são alvos de sanções dos Estados Unidos. Então, vamos fazer negócios juntos, porque a gente já está sancionado mesmo, incluindo cooperação técnica na extração de petróleo. Porque a Venezuela tem esses 2 problemas. A Venezuela não tem um petróleo de boa qualidade e fácil extração.
Ao contrário de, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e o sul do Irã. São 2 lugares em que você tem um petróleo de boa qualidade e fácil extração. Então, a Venezuela precisa de investimentos. A Venezuela precisa recuperar sua indústria petrolífera e aí isso requer uma negociação com os Estados Unidos. Qual é essa negociação? Qual foi essa negociação? Teve a ver com a libertação dos reféns ou não? O governo dos Estados Unidos nega que tem uma ligação direta. A ordem cronológica insinua outra coisa. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Inclusive, alguns dos principais parceiros da indústria petrolífera venezuelana atual estão sob sanções dos Estados Unidos, que são as empresas russas, e que, inclusive, complicam pagamentos, o trânsito de pagamentos entre um e outro. Tá? Uma solução, entre aspas, neutra, né, seria permitir empresas europeias e indianas de participarem dessa retomada da indústria do petróleo venezuelano junto com a PDVSA, que é a estatal venezuelana do petróleo. Né? Não sei, é possível, não sei, veremos. Mas, como eu disse, a terra plana ela capota, já que agora, né, precisa do petróleo. E Felipe, falando propriamente sobre o Biden, né, e sobre essas voltas que o mundo dá, o problema dele estar muito tempo na vida pública, né, e em 2023 ele completa 50 anos de vida pública, né, já que ele tomou posse como senador por Delaware em janeiro de 1973, cargo que ele ficou até janeiro de 2009, então 36 anos como senador pelo estado de Delaware, daí virou vice-presidente naquela ocasião, é que as declarações dele do passado voltam para assustá-lo, né? Então, viralizou essa semana também um vídeo do então senador Joseph Biden, membro do Comitê de Relações Exteriores, dizendo que a única coisa que poderia provocar uma resposta vigorosa e hostil da Rússia seria se a OTAN expandisse para os países do Báltico. Então, é o que você falou, né? No popular, a língua é o chicote da bunda. Pois é. Né? Mas... E, para a gente fechar, né, os Estados Unidos... outras 2 notícias, mas uma é que o líder dos Proud Boys, o Henrique Tarrio, né, eu acho isso muito curioso, né, porque o líder dos Proud Boys ele tem origem latina, né, ele será acusado de conspiração, tá? Será acusado aí formalmente de conspiração, e isso é uma notícia por quê? Porque ele não estava presente no Capitólio do dia 6 de janeiro, porém ele teria participado, né, de grupos de mensagens e de interlocuções para os eventos do dia 6 de janeiro, e um dos motivos que ele não estava no dia 6 de janeiro no Capitólio foi porque ele tinha sido preso alguns dias antes em Washington por queimar uma bandeira do Black Lives Matter e também por estar na posse de cartuchos de munição de uso restrito na capital do país. Tá? Então ele foi preso e será acusado de conspiração. E finalmente o Joe Biden, além da Colômbia como Major Non-NATO Ally, também declarou que o Catar será um Major Non-NATO Ally. Tá? Isso significa, novamente, como mencionei, possibilidade de compra de armas e também, eventualmente, facilidade para tropas dos Estados Unidos irem até o país. Isso é interessante ficar de olho, porque pode significar que o Catar vai topar ser um fornecedor de gás natural para a Europa, né, substituindo no curto prazo o gás natural russo, e eventualmente seja com receio de retaliações, ou pode ter ligação também com questões ligadas ao Irã, enfim, não sei. Isso é o aspecto mais interessante, porque o Catar talvez seja o principal aliado do Irã na Península Arábica, né? Eu não chegaria a dizer aliado, né, mas relações amistosas. Enfim... não querem se matar. A Al Jazeera acaba sendo talvez a principal interlocução de Teherã
com o resto da comunidade muçulmana. Inclusive, a cobertura internacional da Al Jazeera é muito boa. Sim. É só não ser em assuntos ligados ao Catar. Tirando esses, é muito boa.